Olá, queridos amigos que mais uma vez nos acompanham aqui no nosso quadro Estudo da Fé. É sempre uma oportunidade muito boa a cada semana nós nos depararmos com este nosso estudo, com esta nossa reflexão sobre os principais elementos que envolvem a nossa liturgia. Entender um pouco mais sobre as intenções da linguagem litúrgica e procurar conhecer também mais de perto todo este rico simbolismo da nossa fé cristã concretizada na nossa celebração litúrgica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma ideia principal que permeia toda a celebração eucarística especificamente. Nós estamos falando ao longo dos últimos vídeos sobre a linguagem litúrgica, sobre os seus símbolos, sobre a postura que os fiéis têm ao participarem destes rituais sacramentais, mas de forma especial neste vídeo nós abordaremos a temática que envolve especificamente a liturgia eucarística. Se nós olharmos a grosso modo a nossa celebração, nós vamos perceber que todos os elementos que vão dar base e também contextualizar a celebração eucarística são elementos que vão nos recordar um ambiente de refeição. E esta ambientação, esta contextualização do ambiente, se assim nós podemos afirmar, ela está diretamente ligada àquele pedido que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus apóstolos, às vésperas do dia de sua morte, para que eles procurassem um lugar em Jerusalém, para lá tomarem juntos a sua última refeição com eles, a refeição da Páscoa. Jesus então quis com os seus discípulos comer a Páscoa. E para preparar e ao mesmo tempo participar desta refeição, tanto Jesus quanto os discípulos escolheram um lugar que estivesse devidamente preparado para acolher aqueles que tomariam seu lugar no momento da ceia pascal. Por isso, então, que as nossas igrejas, os nossos espaços celebrativos, eles vão reproduzir justamente este contexto de ambiente. Vai haver cadeiras, vai haver os lugares, vai haver uma mesa, e todo o rito eucarístico que ali acontecer estará, então, diretamente ligado a esta ideia de refeição. A ideia de refeição acompanha basicamente todo o contexto da liturgia eucarística. E nós bem sabemos que por trás da ação refeição existem vários significados e vários sentidos que vão cada vez mais enriquecer a nossa celebração litúrgica, tanto quanto também a nossa experiência religiosa. Se nós olharmos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres diários, nas visitas que nós recebemos em nossas casas, ou até mesmo naquelas que são especialmente convidadas para celebrar em determinada ocasião, a refeição é um elemento que marca aquele momento de festa, aquele momento de comemoração. Desde um simples cafezinho para acolher a visita, ou um jantar ou um almoço preparado para uma pessoa especial, ou até mesmo os grandes banquetes que marcam as festas, datas comemorativas, momentos importantes na vida social, esta ideia da refeição vai mostrar que, diante de uma ocasião especial, é necessário fazer-se uma comemoração. É necessário viver aquele momento celebrando-o com uma forma de comunhão. E aqui nós então entendemos este primeiro sentido de refeição, que é o sentido de comunhão. Nós tomamos refeição, nós comemos e bebemos, principalmente junto das pessoas que nós mais amamos, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas que residem conosco dentro das nossas casas, pessoas mais próximas, queridas e amigas. A refeição torna-se então imbuída de um significado ainda mais intenso na medida em que os convivas que tomam lugar à mesa conosco são pessoas próximas e queridas de cada um de nós. Se nós olharmos na raiz etimológica da palavra companheiro,
nós vamos encontrar realmente este sentido de que o companheiro é aquele que partilha conosco o seu pão. Por isso que aquele que se senta à mesa com determinadas pessoas queridas por ele são realmente companheiros no sentido de que, pela ação da refeição tomada junto à mesa, eles formam a sua fraternidade, eles formam a sua amizade e a sua comunhão diante daquele momento específico de celebração que propriamente é a refeição. Tirando então deste sentido do nosso dia a dia, a refeição vai tomar um significado especial na medida em que ela é introduzida num ambiente religioso. Se nós olharmos nas mais variadas culturas tribais, pagãs, os cultos africanos ou até mesmo os cultos indígenas, nas mais variadas culturas primitivas da humanidade, nós vamos perceber que este elemento da refeição é muito ligado ao sentido religioso que eles viviam em suas culturas. Tantas são as festas, tantas são as ocasiões em que a tribo se reunia para celebrar a sua divindade por meio da caça que foi bem sucedida, por meio da plantação que também teve muitos bons frutos e até mesmo como celebração na vitória sobre os povos inimigos. A refeição então marca estes momentos importantes. Para nós, cristãos, que seguimos o mandamento que Cristo deu para que nós fizéssemos a atualização do seu sacrifício como memorial seu, ou seja, recordação, atualização, o reviver daquele sacrifício que aconteceu naquela Páscoa, naquele momento específico em Jerusalém, nós então assumimos esta ideia de refeição diretamente ligada ao sentido da nossa ceia eucarística. Da mesma forma como nós convidamos pessoas que são queridas por nós para participar de refeições em datas especiais em nossas casas, nós somos convidados pelo próprio Deus a tomar lugar na celebração eucarística, no momento em que acontecerá esta união, esta harmonização entre o homem e Deus na celebração, para que em torno da mesa do sacrifício, em torno da mesa do altar, nós possamos nos alimentar do alimento mais precioso que Deus pôde conceder à humanidade, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nas espécies do pão e do vinho, transubstanciadas em corpo e sangue de Jesus Cristo. Este, então, é o sentido da nossa refeição. Por isso que nós bem sabemos que quando nós falamos sobre a Santa Missa, nós ligamos diretamente, estabelecemos esta ligação entre a ideia de sacrifício e também de festa. Sacrifício porque a cada celebração eucarística, Cristo se dá mais uma vez em amor por cada um de nós, no seu corpo e no seu sangue doados sobre a mesa do altar. Por isso, o nosso espírito de adoração, de reverência, de silêncio, de amor, para com aquele momento sublime em que Jesus novamente é imolado por meio da atualização daquele sacrifício diante dos nossos olhos pelas mãos do sacerdote. Por outro lado, a Santa Missa, a celebração da Santa Missa, ela traz consigo um caráter de festa, porque nós, enquanto família, filhos de Deus, irmãos em Cristo, nos reunimos em torno da mesa eucarística para ali tomarmos a refeição que nos foi preparada pelo próprio Senhor. Como canta o salmista, o Senhor deu-nos a comer o pão do céu. E qual é o pão do céu? Nós bem sabemos que é o próprio Cristo que no Evangelho de São João, sobretudo no capítulo 6, irá dizer em alto e bom som para todos aqueles que estavam ali com ele naquele momento, que ele é o pão da vida. Ele é o pão que veio do céu. Por isso, então, que nós, enquanto família que somos, nos reunimos com alegria, com festa, para celebrar pela liturgia este grande sacrifício do amor de Deus por cada um de nós. Curiosamente, a pedra aonde se imola o sacrifício,
A mesa do altar leva também esta identidade enquanto mesa. É em torno da mesa que a família se reúne para tomar as suas refeições. E nós nos colocamos também em torno da mesa para celebrar com Deus a nossa união por meio da comunhão do pão e do vinho que são consagrados em corpo e sangue de Jesus. A ideia da Eucaristia, se nós olharmos aquilo que a Igreja nos ensina, é uma ideia de alimento. Nós nos alimentamos da mesa eucarística. Não é um passe de mágicas, não é um simbolismo, não é o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus que se colocam sobre o altar como alimento para toda a comunidade daqueles que creem em Jesus Cristo e que vivem na sua vida a eficácia dos sacramentos. E nessa ideia de refeição, nós vamos ao encontro das matérias que são utilizadas na celebração eucarística. As matérias do pão e do vinho. Elementos estes que na cultura do povo de Israel, no tempo de Jesus, eram tão comuns e que estavam presentes na mesa de todos aqueles que, de uma certa forma, tomavam as suas refeições, sobretudo em dias de festa. Jesus estava celebrando a Páscoa dos filhos de Israel, a Páscoa dos hebreus, e não poderia faltar de nenhuma forma o pão e o vinho que garantiriam, naquele contexto da ceia pascal, a realização de tudo aquilo que foi anteriormente orientado por Moisés e pelos filhos dos hebreus no Antigo Testamento. O pão possui alguns significados que dele nós podemos extrair para entender o porquê da sua presença enquanto matéria eucarística nas nossas celebrações. O pão, primeiramente, é fruto da criação divina, fruto do trigo, e o pão, na medida em que ele é apresentado no altar, ele se torna também um sinal, um símbolo do trabalho e do esforço do homem que é colocado sobre o altar como forma de agradecimento pelos dons que Deus nos concede. Então, quando nós olhamos para o pão que é apresentado no altar, nós percebemos ali também que existe uma oferta do trabalho humano para que Deus possa santificar não apenas o homem, mas também a sua capacidade de formar o pão, a sua capacidade de trabalhar. O vinho, da mesma forma, o vinho simboliza esta bênção, esta graça que Deus concedeu à criação por meio do fruto da uva, mas também ele simboliza esta entrega do coração humano que diante do altar apresenta também o seu trabalho, o seu esforço. Pão e vinho oferecidos juntos a Deus no altar da refeição vão também simbolizar a oferta que cada coração, naquele momento da celebração eucarística, conduzido pelo presidente da celebração que faz aquele momento de apresentação das ofertas, pão e vinho vão simbolizar a união de todos os corações, que também são ofertados sobre o altar do Senhor. O pão, aquele que garante o sustento, que garante a vida, aquele que garante a quem dele se alimentar a sobrevida, e de outro lado, o vinho que traz a alegria, que traz a felicidade, que inebria todos aqueles que dele fazem uso e que ao mesmo tempo também não é uma simples bebida, mas se torna um alimento rico, como nós bem sabemos, em propriedades que fazem bem aos nossos corpos, à nossa vida. Esta, então, é a novidade do sacrifício eucarístico do cristianismo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, os sacrifícios que eram realizados sobre o altar eram sacrifícios de novilhos, de animais. E Jesus, então, apresenta uma nova forma de sacrifício. É o sacrifício da nova e eterna aliança, o sacrifício dos filhos de Deus redimidos pelo sangue de Cristo. E qual é este sacrifício? O sacrifício do pão e do vinho. Quando nós cantamos aquela parte do Salmo em que nós fazemos referência direta ao sacerdócio de Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, é justamente para mostrar que o sacerdócio de Cristo é aquele que foi até então
disseminado pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Diferente em que sentido? Se nós olharmos no livro do Gênesis, quando lá nós temos o rei Melquisedeque, Melquisedeque é um sacerdote que oferece não animais, não as suas colheitas, mas oferece como sacrifício para Deus pão e vinho. E dessa tradição, então, Jesus se torna para nós este grande sacerdote que vai dotar a sua igreja com um alimento salutar, que é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Terminamos assim mais um vídeo deste nosso conteúdo de formação para você, querido irmão, querida irmã, e que este vídeo também seja um grande incentivo na sua caminhada de fé, principalmente na sua busca pelo conhecimento da Sagrada Liturgia. Que Deus abençoe você.